Hello, babies! Boa tarde, quer dizer, bom dia, quase boa tarde. Como vocês estão? Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento da paralisia facial e eu, junto com a equipe fantástica, temos a missão de transformar a vida de pessoas que têm paralisia facial. É isso que a gente quer. A gente quer diminuir a dor, diminuir o impacto através do nosso trabalho e todo o acolhimento que o paciente recebe aqui também. Muito bem, essa live é a live de perguntas e respostas. Então, todo mundo que está entrando aqui, se tem uma dúvida, já pode ir colocar aqui nos comentários que hoje eu vou responder todas as dúvidas de vocês, combinado? Então, essa live é para vocês. Estou aqui à disposição de vocês para responder tudo que vocês precisam. Enquanto vocês não me mandam, eu vou responder as perguntinhas que já me mandaram aqui hoje na caixinha. Enquanto vocês vão aquecendo e colocando assim as informações que vocês querem, tá bom? Bom, vou trazer aqui a primeira. A primeira pergunta é: como faço para liberar o olho? Estou com cinecinesia olho-boca e boca-olho há 3 anos e 7 meses. Vamos lá. Então vamos primeiro colocar as coisas no lugar. O que é uma cinecinesia olho-boca e boca-olho? A cinecinesia olho-boca é aquela que, ao você piscar, ao você fechar o olho, a boca se movimenta. Não era para se movimentar e se movimenta. A cinecinesia boca-olho é aquela que, ao movimentar a boca, então para falar, para sorrir, para prender a boca na hora de comer, o olho fecha e aperta. Muito bem? Então, a gente tem aqui duas questões. E ela colocou que ela tá com 3 anos e 7 meses de lesão. A cinecinesia já tá bem estabelecida, já tá bem tranquila, assim, não tende a evoluir mais, a não ser que resolva se fazer um tratamento errado. Aí pode piorar, tá? Pode piorar mesmo. Mas, se você não fizer nenhum tratamento errado, ela vai se manter como está, mas não vai melhorar. E aí a pergunta dela é: como faço para liberar o olho? E aí eu tenho uma questão bem importante que a gente precisa levantar aqui. O tratamento da cinecinesia não depende de liberação manual. Por quê? Para a gente saber como que a gente tem que tratar, a gente tem que entender o porquê que está acontecendo isso daí. Então, se ele está acontecendo uma cinecinesia, é porque a ligação nervosa está sendo misturada. Como assim, Grazi? O músculo só contrai se tem alguma parte do nervo disparando. Se não tem nenhuma parte do nervo disparando, ele não vai contrair. E é por isso que no começo da paralisia, a gente não tem o nervo funcionando. E aí o que acontece? A gente não tem contração muscular. Então, para a gente ter um disparo, ou seja, uma contração, o nervo precisa estar funcionando. Só que ele precisa estar funcionando da maneira correta. O que significa isso? Eu aperto o interruptor, ou seja, eu quero fazer um movimento, e a luz que vai acender é aquela que o fiozinho está chegando e que foi originalmente, como a gente veio, criada para fazer isso. Então, se eu quero fechar o olho, vai um fiozinho que eu penso, quero fechar o olho, eu apertei o interruptor, quero fechar o olho. Um fiozinho vai até o orbicular do olho e fecha o olho. Só que o que é a cinecinesia? Eu quero fechar o olho, aperto o interruptor, né? Quero fechar o olho. Eu vou disparar para o fechamento do olho, só que esse fio tá bifurcado, trifurcado, tetrafurcado, sei lá o que, e manda para lâmpada de fechar o olho, manda para a lâmpada de contrair o queixo, manda para a lâmpada de levantar a sobrancelha, manda para a lâmpada de algum ou vários músculos da boca. Então imagina essa situação, você está na sua casa e você quer acender a lâmpada da sala, tá? Você apertou, acendeu a da sala. Só que acendeu a do quarto, acendeu a do banheiro, acendeu a da varanda, acendeu o da lavanderia. Isso é cinecinesia. Então, o problema não está na lâmpada, o problema está nos fiozinhos, em quantos fiozinhos são ativados quando você faz o movimento que você quer.
O ideal é que seja só aquele músculo que participa, só a lâmpada da sala. Só que na paralisia, o que acontece? Por um momento, esse fio não estava legal. Ele estava bem estragadinho. E nesse processo de vamos arrumar o fio, ele fala assim, primeiro, tem uma parte do fio que fala assim, eita, não sei para onde que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que ir para algum lugar, estão me mandando ir para algum lugar, mas não sei para onde é. Eu vou. E ele acaba parando aonde? Na lavanderia. Não era na lavanderia que ele tinha que ir, ele tinha que ir para a sala, mas ele acabou parando lá na lavanderia. Aí tem outro que fala assim, ai, eu tô ajudando, vamos lá, gente, eu vou ajudar. Tá, eu vou junto com você aqui, porque eu sei que é pra esse lado, porque você tá indo pra lá, que eu sei que você vai pro olho, pra sala, eu vou ali do lado, tá? Porque eu tô junto de você. Chega lá, ele quer ajudar, só que ele ajuda do ladinho. Ele ajuda o corredor. Tem outro que vai e ele resolve dar as duas mãos, fala assim, eu também quero ajudar e eu vou fazer muito, eu vou fazer demais, então tudo isso aqui é meu. Ele põe lá pro quarto e pro banheiro, o mesmo fiozinho. Então, o que é a sincinesia? A sincinesia, ela é uma ativação de vários músculos, lembra, tô acendendo a luz e acendeu a casa inteira, de vários músculos que acontece depois que o nervo se regenera. Deu para entender? Eu já vou falar mais, Ana, sobre isso, tá bom? Então, o que acontece? Para eu entender como eu tenho que trabalhar a sincinesia, eu preciso entender o que está acontecendo. A partir disso daqui, vocês concordam comigo que a causa, o problema da sincinesia não é o músculo em si? Não é a lâmpada que está com problema, não é o músculo que está com problema. É o que vem antes, são os fios. São os fios do nervo facial que vão inervar aquela região, são os fios da casa que está disparando para tudo quanto é lugar. Se eu for pensar que o tratamento da sincinesia é por liberar uma musculatura, que é por massagear uma musculatura, vocês concordam que eu estou tentando tratar a sincinesia pelo músculo? Só que a sincinesia não está aqui. Aqui é só o resultado. A sincinesia está muito antes. Se eu ficar tratando a sincinesia para massagear, vocês que estão aí comigo, eu vou tratar a sincinesia? Eu estou só liberando o músculo. Eu vou tratar? Eu não vou tratar a sincinesia. Porque o problema não é o músculo. Então, para tratar a sincinesia, não adianta, Mari, se eu não me engano, seu nome é esse, liberar o músculo do olho. Ele não é o problema. O problema é, quando eu fecho o olho, eu tô mandando informação e acendendo a luz da casa inteira. E aí eu tenho que retreinar mesmo. E aí é um treinamento motor. Não é treinamento de força, é treinamento de controle. O que é controle? Quando que eu contraio, quando que eu não contraio. Só que nesse momento, ele só contrai. Ele tá lá doidão, eu preciso ajudar. E a gente tá tentando assim, desrosquear a lâmpada. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar do lado lá e falar assim, tenta relaxar. E ele tá lá, e você do lado, tenta relaxar, solta, tenta se manter quietinho. E uma hora, com o treinamento correto, ele vai começar a diminuir. Aquele fiozinho não vai sumir, tá? Ele vai continuar lá. Mas a gente vai tentando fazer com que ele fique menos ativo. Então, o tratamento da sincinesia não é tirar a lâmpada. Você tira a lâmpada, mas se você puser o dedo lá no soquete, ele vai dar choque porque ele tá disparando. E aí, qualquer lâmpada que você colocar, ela vai acender. Então, o problema não é liberar.
O problema não é soltar o músculo, porque a causa não mudou. Então, para tratar a cincinesia, a primeira coisa que a gente tem que ver é avaliar. Ok, é cincinesia olho-boca? E eu vou ser bem sincera, cincinesia olho-boca pra mim não significa nada. Não me diz como que eu vou tratar. Porque, tá bom, é olho-boca, eu fechei o olho. Qual músculo que eu contraio quando eu fecho o olho? Só pra vocês terem uma ideia. Elevador de lábio superior e asa do nariz. Elevador de lábio superior. Zigomático menor, zigomático maior. Elevador de ângulo da boca. Bucinador. Depressor de ângulo da boca. Mentoniano. Risório. Tem pelo menos uns 10 músculos aí que podem contrair. E o tratamento dessa cincinesia olho-boca é específico para cada músculo. E aí eu tenho que analisar qual é o músculo que está pegando mais, como que eu vou fazer para aquele músculo começar a aprender a contrair menos, porque isso vai interferir no todo. Deu para entender que não dá para tratar cincinesia com massagem? Se você está fazendo isso, você está perdendo tempo. Porque você não vai melhorar. Você pode sentir um alívio ali na hora. Deu 2 horas que a gente pisca, a gente fecha o olho, a cincinesia vai voltar igual. Vou tratar ao contrário, boca-olho. Ou seja, quando eu movimento a boca, meu olho fecha. Que movimento da minha boca que gera esse fechamento do olho? Qual é o interruptor que eu tô apertando? Sabe aqueles que vêm de 6, assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não é igual eu apertar qualquer um deles, porque o tratamento vai ser diferente. É um movimento de sorrir? É um movimento de boca de assobio? É quando eu tô comendo? Tudo isso é diferente. E é diferente para cada pessoa, tá? Não adianta você me falar que, não, é quando eu tô comendo, então me fala qual é o caminho. Eu preciso ver o seu rosto. Tá, é quando você tá comendo. Faz pra eu ver. Tá, eu vi ali bucinador que tá pegando um pouquinho mais. Vamos tentar dessa forma aqui, nesse oposto. Não mudou nada, então o principal não é bucinador, é outro. Vamos lá. Até a gente achar o caminho para começar a diminuir. E por que que isso é importante? Porque de uns tempos pra cá, a gente não tem tido mais tanta pergunta de nem paciente e nem profissional sobre como estimular o movimento. Todo mundo está prestando mais atenção na cincinesia, que é um grande problema. E todo mundo está entendendo que não é para ganhar mais movimento, eu não preciso fortalecer. Eu preciso diminuir a cincinesia. Isso é excelente. Só que o que acontece? O que o pessoal fala que é a solução? Massagem. E aí você vai acreditando e jogando toda a sua esperança de que aquele profissional vai fazer massagem e vai tirar a sua cincinesia. Não vai. Não vai. Como eu falei, pode aliviar um pouquinho, porque seu rosto tá muito duro e aí tudo é esforço e aí fica pior mesmo, mas não vai tirar a cincinesia. Tá? Então, como liberar o olho? Não tem liberar o olho. Não tem como liberar, porque o tratamento não é liberar. Certo? Vi que tem perguntas aqui e eu vou fazer uma aqui e uma lá, tá bom? Deixa eu ver se é essa... Gente, ó, as galinhas hoje estão terríveis. Eu não sei que diabo aconteceu com elas. Eu não sei se elas estão brigando com os pintinhos, que já estão bem grandinhos, vocês já viram? Eu não sei que diabo tá acontecendo hoje. Eu tô aqui só escutando. Ai, meu Deus. Mataram um pintinho agora. Então, não, brincadeira, tá, gente? Não é assim, não basta eu que quase matei minha planta. Calma. Não é assim. Mas eles estão terríveis. Vamos ver. Regi, meu olho depois de 2 anos de paralisia começou a lacrimejar. Fez um fechamento do olho para cirurgia para diminuir, porque
o meu não fecha. Depois de um mês, o olho voltou a lacrimejar. Bom, Regi, como você tem uma cirurgia, eu precisaria entender mais sobre o seu rosto. Mas o que eu imagino? Seu olho não fecha, você fez ou uma cantopexia ou uma cantoplastia, né? Que é costura aqui o cantinho do olho para o olho ficar menor, para ajudar a não ficar tão exposto. Mesmo assim, você precisa usar colírio sem conservante. Quais são colírios sem conservante? Todos aqueles que quando você olha na farmácia tá lá escrito sem conservante. Não é aquele que tá escrito estéril, não é. Tem que estar escrito sem conservante, combinado? E aí a primeira coisa é você usar ele bastante. De 2 em 2 horas, 1 em 1 hora, meia hora, pode usar, tá? Outra. Você continua fazendo o fechamento do olho à noite? Isso é uma questão importante também. Todo lacrimejamento de um olho que não fecha completamente por uma falta de tônus ou de contração, ele está relacionado com sofrimento ocular, tá? A gente tem também um lacrimejamento, que é o que acontece ao comer, que ele é muito mais nessa região, que ele está relacionado à contração da glândula lacrimal por alguma sincinesia. Mas, quando a gente tem uma situação de cantopexia ou cantoplastia, não é essa situação. Porque está me mostrando, olha, o fechamento está insuficiente, provavelmente por falta de capacidade. E aí, normalmente, é sofrimento ocular. O que a gente precisa avaliar? Como que está o seu colírio? Como que está o seu fechamento do olho à noite? Como está o seu tratamento para melhorar o fechamento? Porque não é porque fez cantopexia ou cantoplastia que seu olho não pode melhorar. Então, como está o tratamento? A gente precisa ver. E a outra coisa que eu ia falar? Se aconteceu algum outro evento que te levou a ter mais sofrimento ocular. Ficou numa região de mais sol? Numa região de mais vento? Mais ar-condicionado, mais ventilador, passou por uma situação, por exemplo, uma viagem de carro em que o ar-condicionado estava muito direcionado para o seu olho, isso também pode levar a uma piora do lacrimejamento. Então, Regi, o que você tem que analisar aí com relação ao seu lacrimejamento é o que aconteceu antes e o que está acontecendo também agora, tá? Para saber quais desses pontos é que tá pegando para você com relação ao seu lacrimejamento, tá bom? Com quanto tempo o nervo se regenera definitivamente? Uma pergunta da Leila. Leila, olha, eles dizem até 1 ano, mas uma coisa é regenerar e outra coisa é parar de se adaptar para melhorar. Porque o tratamento e o seu resultado não depende do tempo de regeneração. Ele depende se existe regeneração, o que é feito durante esse processo de regeneração e o que você faz depois também. Existe uma coisa que chama neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É o nervo ou qualquer parte do sistema nervoso se reorganizar frente a uma lesão, frente a um estímulo, frente a um treinamento ou frente à falta de estímulo, por exemplo, também pode acontecer, tá? Então, o nosso trabalho, ele não depende exclusivamente, regenerou ou não regenerou. Até porque, como eu acabei de falar, né, na pergunta anterior, a sincinesia é resultado da regeneração. Então, você só vai ter sincinesia se você tem regeneração. A questão é como a gente vai conduzir essa regeneração durante a evolução, durante esse 1 ano, para que você não tenha muita sincinesia. Lembra que eu falo que o tratamento durante é essencial para que você tenha menos sincinesia? É isso que a gente faz. A gente aqui na Equipe Fantástica faz exatamente isso. Ajusta e adequa a sua regeneração para que você tenha menos sincinesia. Ou, se você já teve a sua regeneração, trabalhar na sua neuroplasticidade para melhorar da sincinesia e ganhar mais movimento. Então, por mais que eles se regenerem até 1 ano, isso não significa muito não, tá? Porque a gente consegue evolução bem depois disso. Combinado?
Vamos ver que tinha mais uma pergunta aqui, eu acho. O Botox ajuda temporariamente nas cincinesias ou não? Depende. Aquelas respostas que vocês amam, depende. Vou explicar o porquê depende. Primeiro, se você não terminou esse processo de implementação e instalação das cincinesias com até 1 ano, a toxina vai mexer nessa neuroplasticidade. Só que, lembra que eu falei que a falta de estímulo de um lugar também é uma neuroplasticidade? Por quê? Porque ela leva a aumentar estímulo em outro. Então, você fazer a aplicação de toxina antes de 1 ano da lesão, por exemplo, faz com que outras regiões tenham mais cincinesia do que teriam. E aí complica muito pra gente tratar. Mas, se você tá tratando e tem mais de 1 ano de lesão, está fazendo o tratamento e parou de evoluir, é um excelente caminho para a gente diminuir um pouco o obstáculo da cincinesia e, ele diminuir um pouco ali aquela ativação e agora a gente vai trabalhar em cima disso para ganhar essa neuroplasticidade depois. Então, a toxina ajuda demais na diminuição da cincinesia, só que aí você tem que escolher. Se você quer um tratamento paliativo, que só diminui por um momento e volta, diminui por um momento e volta, você pode fazer a toxina sem tratamento. Não é o indicado. Agora, se você quer aproveitar a toxina para diminuí-la e ganhar permanentemente alguma modificação, tudo bem que você pode não reduzir toda a cincinesia, mas diminuir sim o quanto você tem de cincinesia, mesmo sem o Botox, aí sim. Aí esse tratamento vai fazer isso por você e é o melhor caminho, tá? A Regi, você que perguntou aqui, né? Do olho lacrimejando muito, já fiz o fechamento, mesmo assim continua. Então a gente já falou sobre isso, tá bom? Pois é, a Ana sempre achou que fosse massagem pra tratar a cincinesia. Não é. Qual a melhor forma de tratar? Seria ter controle do movimento? Controle do movimento, vamos ver se eu entendi a pergunta, tá? Eu não sei se você está perguntando qual a melhor forma de tratar para ter o controle do movimento. Isso daí são técnicas da fisioterapia. É um caminho que a fisioterapia especializada conduz. Não é você, por exemplo, vou parar de contrair, ou segurar o músculo para contrair. Não. Isso é um processo de tratamento. É uma evolução. Imagina, por exemplo, um jogador, vamos pensar nas Olimpíadas agora, que tá chegando. Uma menina da ginástica rítmica. Você pega e vira para ela e fala assim: como que você faz essa coreografia? Aí ela vai falar: eu dou um passo, eu viro à esquerda, eu levanto o pé, eu olho pra cima, eu jogo meus braços, eu dou 2 passos, eu salto, aí eu dou um duplo twist carpado e não sei o que lá. Isso é uma técnica dela, certo? São coisas da ginástica rítmica que ela vai conseguir fazer. E a gente não, porque a gente não tem tanto entendimento sobre o que é um duplo twist carpado. Você pode, saber o nome, mas não significa que você saiba fazer. Então, tem algumas coisas que a gente faz que eles são intrínsecos do atendimento. Ele é um processo de quem conhece o atendimento. E o controle motor é a mesma coisa, o controle do movimento é a mesma coisa. Eu posso te falar qual é o objetivo. O objetivo é a gente, através das nossas técnicas e estratégias, fazer com que o paciente evolua de uma falta total de controle para uma diminuição da contração depois de um relaxamento, para uma diminuição da contração voluntária, ou seja, ele realmente pensar e conseguir relaxar numa situação mais fácil, para depois ele ir para uma diminuição da contração de forma voluntária para uma situação um pouco mais complexa e depois ele chegar a diminuir a contração de forma voluntária para o movimento que a gente pretende. Então, esse é a estrutura de ganhar o controle do movimento nas cincinesias, tá bom? Vamos ver se tem mais.
Doutor, não precisa me chamar de doutora não, gente, por favor. Gostaria da sua opinião em uma consulta para o meu filho. Faz um mês que ele tá com paralisia facial, ele já teve herpes e tem 15 anos, já fez fisioterapia. Tá. Me manda um direct, então, pra gente ver pra essa avaliação com ele, porque essa é a melhor forma, né? Primeiro a gente começar a entender o que aconteceu com ele, como que ele tá, o que fez de fisioterapia, porque um mês de tratamento não significa que ele deveria ter se restabelecido, mas a grande chance é que o tratamento não foi o melhor desde o início. Então a gente precisa sim conversar e analisar pra gente te dar o melhor atendimento para que o seu filho fique o melhor possível. E isso tem uma urgência, tá? Porque um mês é um caminho já que já percorreu um tempo, tá bom? Ah, ele tá fazendo fisioterapia. Ai, meu Deus, pior. Desculpa, não é que é pior, é que a chance de não ser o melhor caminho é grande. Tati. Oi, Grazi. Você explicando a minha cincinesia está presente em todos os músculos. O olho fecha normal e minha bochecha formiga. E parece que quando machucamos o músculo da perna. Deixa eu falar uma coisa, Tati. O seu olho fechar e parecer que está normal não significa que ele realmente está fechando normal, tá bom? Porque o fechamento do olho normal, entre aspas, né? Ele é fechar sem nada contrair. Se ele tá contraindo, o fechamento já não tá adequado. E aí ele precisa ser trabalhado também. Se a sua bochecha tá parecendo quando você machuca o músculo da perna, da forma que você tá me falando, Tati, eu posso estar enganada, mas você acho que não tem muito tempo de lesão, né? Não chega a ter ano de lesão, né? Eu não lembro. Me fala aqui. Isso é o músculo sobrecarregado. Um músculo contraído, ele fica contraído e não consegue relaxar. E aí o que acontece? Sobrecarga. Você vai lá ficar com dor, porque o músculo não para de contrair. Então, a gente precisa ver o que você está fazendo ou o que você está deixando de fazer para tratar melhor isso daí, tá? Porque esse músculo tenso, se você ainda não desenvolveu cincinesia, tem uma grande chance de desenvolver. Vamos ver o que mais que temos de perguntinha hoje. 3 anos, tá? 3 anos você tá com dor ainda. O que você anda fazendo, Tati? O que você anda fazendo pra esse rosto aí pra estar com dor ainda? Não era pra estar com tanta dor assim. Porque por mais que tenha cincinesia, você sente um peso, você sente tenso, sente apertado, mas não dor assim quando coloca, tá? Me manda uma mensagem e me fala tudo que você tá fazendo, tá bom? Muito bem. Muito bem, pessoal. Temos uma live de perguntas e respostas hoje. Ó, semana que vem... Ai, não, tem mais 2 aqui? Deixa eu ver se eram outras. Não é as mesmas, são as mesmas. Vamos ver, tem uma aqui nova. Quando você consegue sorrir e não consegue fazer o bico. Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente começa a contrair o rosto, muitas vezes pode haver a sensação de que é tudo ou nada. Se um rosto tá contraindo, quer dizer que tá tudo contraindo e contraindo certo. E não é assim. Por quê? Ele pode estar contraindo, mas ele pode estar em movimentos diferentes. E aí eu me pergunto, se você tá falando que o sorriso tá indo, eu precisaria ter a certeza do seu tempo de lesão. Mas existe um período ali entre 4 meses, 5 meses, um pouco antes de 4, que você tem a imaginação, a sensação de que tá tudo indo bem, você tá ganhando sorriso, né? Só que alguns músculos já começam a ter cincinesia. E pode acontecer de alguns movimentos estarem melhores do que outros. Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter para que a gente não perca esses movimentos que estão melhores? O sorriso, ele é dilatador, certo, gente? Ele é, dilatador,
Deixa eu só responder. Mari, eu respondi, foi a sua pergunta foi a primeira que eu respondi. Então depois você revê a live porque eu respondi direitinho pra você, tá bom? Então vamos lá. O sorriso, ele é dilatação, certo? Você tá aqui dilatando, abrindo a boca. Então, o que você vai contrair? Músculos que dilatam a boca. Beleza. O bico, ou a boca de assobio, que a gente já combinou aqui, que é a boca de assobio, né? O que acontece? Ele é para, ó, constrição. Fechar a boca. Quando eu fecho, que músculos que eu tenho que relaxar? Ou seja, relaxar não é relaxar, você tem um controle de relaxamento. Os dilatadores. Então, você conseguir sorrir quer dizer que você está com uma facilidade maior de contrair dilatadores, só que dificuldade em relaxar dilatadores. Contraindo. E agora o que eu preciso fazer para minha boca ir para o centro? Relaxar. Olha como eu alongo o meu rosto. Então, se você está conseguindo sorrir melhor e não consegue fazer a boca de assobio ou o bico, quer dizer que alguns músculos, ou mais especificamente, às vezes é o bucinador principalmente, não está conseguindo relaxar para permitir que a sua boca vá para o centro. Por isso que, quando a gente trata, o começo do tratamento tem que ser voltado para constritor. Porque se eu vou direto para o sorriso, eu tenho aqui pelo menos 10 músculos de abrir e 1 músculo de fechar. Se eu trabalho principalmente abrir, eu vou ter muita dificuldade para fechar depois. Então, provavelmente é isso que está acontecendo, tá bom? Muito bem! Semana que vem temos live de novo, segunda, 11h33, e é de análise de movimento, aquelas que vocês gostam muito também. Segunda-feira que vem, se vocês estiverem aqui, quem entrar na live logo de começo, me chama aqui, acho que tem os 3 pontinhos aqui, e depois uma câmerazinha para solicitar, ou 2 bonequinhos com mais, e a primeira pessoa que me chamar, eu vou chamar para análise de movimento, e aí eu vou analisar o rosto e vou responder tudo que vocês quiserem saber por que o rosto não tá movimentando daquele jeito, certo? Já coloca na agenda, viu? Coloca aí, segunda-feira, 11h33, já colocou? Coloca aí, ou se não, um alarme. Beijo!